O rosto corado de Sarah preencheu minha tela, sua faixa de futura Sra. Miller torta. Sua dama de honra, Brenda, riu baixinho, perguntando sobre últimas chances. Então Sarah, com a voz arrastada, chamou minha responsabilidade de doença terminal, sua reclamação sobre nosso roteiro de lua de mel meticulosamente planejado pontuada por um suspiro dramático. Meu estômago revirou. Ela se virou para sua plateia ao vivo, com os olhos arregalados e perguntou: honestamente, eu deveria mesmo me casar com ele? A luz da manhã em Roma era um dourado suave e pálido, banhando a praça do lado de fora da minha janela. Eu estava sentada a uma pequena mesa de bistrô, a xícara de cerâmica com café expresso esfriando intocada ao lado da minha mão. 3 meses. Esse era o tempo que havia se passado desde que eu empacotara minha vida em 2 malas e comprara uma passagem só de ida. 3 meses desde que recomecei, aqui em uma cidade onde tudo era antigo e novo ao mesmo tempo. Eu havia deixado muita coisa para trás em Ohio, mais do que apenas os móveis e o emprego. Deixei um futuro que um dia acreditei ser certo, um futuro construído sobre planos meticulosamente elaborados. Minha mente, sem ser convidada, vagou de volta para a noite em que tudo desmoronou. Era uma quinta-feira de abril, 1 semana e meia antes do casamento. O apartamento em Akron estava silencioso. O único som era o zumbido fraco da geladeira. Eu estava sentada no balcão da cozinha, com uma pilha de faturas à minha frente. O buffet, a floricultura, o fotógrafo. Eu era meticulosa com os detalhes, assim como com tudo o mais. Sarah sempre apreciou isso, ou pelo menos era o que eu pensava. Estávamos quase terminando. Faltavam apenas alguns pagamentos para finalizar antes de dizermos sim no chalé à beira do lago Erie. Meu celular vibrou na bancada. Um brilho intenso interrompendo as planilhas. Uma notificação apareceu. Sarah Jenkins está ao vivo no Instagram. Era o fim de semana da despedida de solteira dela em Miami. Sorri, imaginando-a com as amigas se divertindo um pouco antes do grande dia. Toquei na tela, esperando ver uma dancinha engraçada, talvez uma apresentação desastrosa no karaokê. Diversão inocente, era o que eu esperava. A imagem que carregou estava longe de ser inocente. O rosto de Sarah, corado e brilhante, preenchia a tela. Seu cabelo loiro estava um pouco despenteado, e sua faixa de futura Sra. Miller estava torta, meio puxada para cima do ombro. Ao lado dela, Brenda, a dama de honra de Sarah, segurava o telefone, com o rosto também vermelho, aparentemente por causa de muitos drinks. Está pronta para suas últimas chances, garota? Brenda perguntou arrastando as palavras que vazavam pelo microfone. Uma onda de risinhos nervosos irrompeu de rostos invisíveis fora do alcance da câmera. Sarah deu uma risada alta e um pouco áspera que eu não reconheci. Ela se inclinou para a câmera, com os olhos brilhantes e desfocados. Ah, Brenda, disse ela, com a voz lenta. Você sabe. O Mark, ele é tão responsável. É como uma doença terminal, não é? Mais risadinhas. Apertei o telefone com mais força. Um nó começou a se formar no meu estômago. Observei com o peito apertado enquanto ela continuava. E nem me fale do roteiro da lua de mel, continuou Sarah, acenando com a mão em sinal de desdém. 15 minutos para passear, eu juro. 15 minutos, como se fosse um trabalho. Quer dizer, será que estou me acomodando cedo demais, com o senhor confiável? Ela ergueu as sobrancelhas dramaticamente para a câmera. O feed de bate-papo na parte inferior da tela começou a rolar mais rápido, com pequenas mensagens passando rapidamente. Não consegui registrar todas, mas vislumbrei emojis e pontos de interrogação. Brenda cutucou Sarah com o cotovelo. Lembra daquele barman gato de Miami? Daquela viagem antes do Ethan? Ele era... Então, não sou o senhor confiável. Sarah riu novamente, um riso tímido e ofegante. Ela não negou, nem disfarçou. Apenas sorriu para a câmera, com um segredo pairando em seus olhos. A referência a antes de Ethan insinuava muito. Um capítulo de sua vida que eu mal conhecia. Então, Brenda, com uma expressão repentinamente séria, embora ainda com a fala arrastada, aproximou o telefone do rosto de Sarah. Mas falando sério, Sarah, você tem mesmo certeza disso? Sobre ele? Sarah suspirou, um suspiro profundo e teatral que contrastava com a exuberância de sua bebida. Ela olhou diretamente para a câmera, seu olhar parecendo atravessar a barreira digital, direto para a minha cozinha. Honestamente, perguntou ela à plateia sem rosto, com a voz carregada de falsa sinceridade. Será que eu deveria me casar com ele? O chat explodiu. Fuja enquanto pode, garota! Um comentário surgiu.
Encontre alguém divertido. Outro veio logo em seguida. Você merece coisa melhor. Uma onda fria e límpida me atingiu. Não era raiva, não exatamente. Era algo muito mais preciso, muito mais cortante. Era clareza absoluta. O barulho da despedida de solteira dela, as palavras arrastadas, a traição casual, tudo se dissipou num silêncio cortante e inflexível dentro da minha mente. Meus dedos, firmes e precisos, deslizaram pela tela do celular. Digitei uma frase no chat ao vivo e meu nome, Mark Miller, apareceu ao lado para todos verem. Não se preocupe com isso, o casamento está cancelado. Apertei enviar. Em seguida, sem hesitar, fechei o aplicativo do Instagram. A cozinha do apartamento, que momentos antes estava repleta do som incorpóreo da festa de Sarah, mergulhou num silêncio repentino e ensurdecedor. As faturas do buffet, da floricultura e do fotógrafo estavam espalhadas sobre a bancada, as despesas agora sem qualquer significado. Meus dedos, ainda firmes, passaram do Instagram para meu cliente de e-mail. O relógio na parede marcava 22:87. Digitei o endereço de Deb, nossa organizadora de casamento. Ela era uma mulher alegre de Medina que sempre falava sobre realizar sonhos. Assunto: cancelamento de casamento. Mark Miller e Sarah Jenkins. Deb, venho por meio desta comunicar formalmente o cancelamento do nosso casamento, que estava marcado para o dia 15 de maio. Solicito que cessem imediatamente todos os preparativos. Entendo que alguns fornecedores cobram depósitos não reembolsáveis. Por favor, faça uma lista de todas as suas obrigações financeiras atuais e de quaisquer depósitos que já tenham sido pagos. Eu cuidarei disso diretamente. Agradecemos a sua compreensão. Atenciosamente, Mark Miller relia o texto verificando a clareza e o tom. Era factual, direto, exatamente como o resto da minha vida. Anexei uma cópia da nossa planilha compartilhada de planejamento do casamento ao meu próprio computador, um documento meticuloso listando cada fornecedor, cada pagamento, cada mínimo detalhe. Em seguida, acessei as configurações na nuvem e revoguei o acesso da Sarah. Foi como um procedimento cirúrgico, preciso, como remover um membro que não era mais funcional. Em seguida, enviei um e-mail para o local do evento, o Lakeside Lodge. Este e-mail era mais curto, mas igualmente direto ao ponto. Fiz questão de incluir Dale e Carol Jenkins, os pais de Sarah, em cópia na mensagem referente à devolução do depósito inicial. Era o dinheiro deles, uma generosa contribuição que fizeram para garantir o belo espaço à beira do lago. Eles mereciam saber. Assim que apertei o botão de enviar, meu celular começou a vibrar na bancada. Brenda, deixei tocar. Então, imediatamente tocou de novo. Sarah. Vi o nome dela aparecer na tela, a foto do rosto sorridente dela, tirada num piquenique no verão passado. Um contraste gritante com a realidade que eu acabara de presenciar. Deixei essa também ir para a caixa postal. Brenda ligou de novo. As mensagens começaram a chegar em massa antes mesmo das ligações pararem. Brenda, Mark, o que você está fazendo? Sarah, meu bem, atenda o telefone agora mesmo. Sarah, você está brincando comigo? Sério mesmo? Brenda, o local acabou de cancelar o convite da Liv. Que absurdo! Liv era a abreviação de Olivia, uma das outras damas de honra de Sarah, que estava coordenando alguns detalhes menores com o local da cerimônia. Meu polegar pairou sobre o botão liga-desliga. Eu não queria ouvir a raiva, a confusão, as inevitáveis lágrimas. Não queria sentir nada além dessa fria e nítida certeza. Com um clique suave, silenciei o telefone, colocando-o com a tela virada para baixo sobre a superfície polida da bancada da cozinha. A luz da tela parou de pulsar. O silêncio que se seguiu pareceu pesado, quase respirável. Fui até a pia da cozinha, enchi um copo d'água e tomei um longo gole. A água estava fresca na minha garganta. Fui até a mesa de jantar, aquela que tínhamos passado um sábado inteiro escolhendo na loja de móveis em Canton, discutindo animadamente sobre a tonalidade da madeira. Era de carvalho maciço, feita para durar. Sentei-me, traçando os veios da madeira com o dedo. A pergunta de Sarah ecoava na minha mente. Sinceramente, será que eu deveria mesmo me casar com ele? Minha resposta, digitada em uma pequena caixa de bate-papo, uma declaração pública de uma decisão privada, pareceu brutal e absolutamente necessária ao mesmo tempo. Tinha sido rápida, até impulsiva, mas não nasceu da raiva. Nasceu daquela clareza absoluta, aquela que surge quando a neblina se dissipa e você enxerga a paisagem exatamente como ela é. As próximas 24 horas foram um turbilhão de notificações ignoradas.
Meu celular, com a tela virada para baixo, vibrava quase constantemente. As mensagens se transformavam como um ser vivo. Na manhã de sexta-feira, ainda no meu apartamento silencioso, vi as primeiras mensagens de Sarah, confusa e magoada. Mark, o que aconteceu? Por que você não está respondendo? Então veio a raiva. Isso não tem graça. Você está ficando louco. Atenda o telefone. Ao meio-dia, começaram os apelos. Era brincadeira, Mark. Só uma brincadeira idiota porque a Brenda me embebedou. Você está jogando 3 anos fora por causa de uma despedida de solteira idiota. Por favor, eu te amo. Vamos apenas conversar. Eu não respondi. Não conseguia. Cada palavra que ela digitava, cada chamada perdida, só reforçava a minha decisão. Não era brincadeira. Não era brincadeira quando me chamavam de doença terminal. Não era brincadeira quando a minha confiabilidade era vista como um fardo. Não era brincadeira quando ela questionava publicamente o nosso futuro. Em vez de responder, examinei metodicamente nossa vida digital compartilhada. Netflix, Hulu, Amazon Prime. Troquei as senhas. Nas contas em que meu cartão de crédito estava vinculado, como Amazon e Venmo, removi-o. Não se tratava de mesquinhez nem de deixá-la sem suas séries ou sem como pagar uma amiga. Tratava-se de romper laços, de estabelecer limites que até então estavam turvos pelo conforto compartilhado e pela presunção de permanência. Era prático, necessário. Na noite de sexta-feira, as mensagens não eram mais apenas de Sarah. Seus amigos também entraram na discussão. Brenda, você é uma figura escrota, Mark. Que tipo de homem faz isso? Olivia, Sarah está devastada. Isso é cruel. Ashley, não acredito que você a envergonharia dessa forma. Uma frente unida. Eu sabia que isso ia acontecer. Afinal, eram amigas dela. Mas as palavras delas, que visavam me desanimar, só reforçaram minha determinação. Eu tinha feito o que precisava fazer. O silêncio da minha parte era minha única resposta. Na manhã de sábado, chegaram mais mensagens. Lila, outra das damas de honra de Sarah, mandou uma mensagem. Mark, você está sendo incrivelmente imaturo. A Sarah estava bêbada na despedida de solteira dela. Era uma brincadeira. Você está exagerando. Outra, da Ashley. Você sequer tem noção de quanto dinheiro os pais da Sarah perderam por causa do seu chilique mesquinho? Eu percebi. Sabia exatamente o valor. Minha planilha meticulosamente organizada, agora ironicamente intitulada Cancelamento do Casamento, Mark, estava aberta na tela do meu laptop. Os 32.460 em depósitos não reembolsáveis da parte deles. O local, o pacote de buffet de primeira linha, o bar aberto premium. Tudo cuidadosamente selecionado, tudo perdido. Eu também sabia das minhas próprias perdas. A lua de mel na Itália, uma viagem de 2 semanas que eu havia reservado e pago integralmente. Os 8.900 euros. Meu terno com ajustes inclusos. O pagamento inicial dos móveis novos que tínhamos escolhido para a casa. Minha parte das despesas compartilhadas, como o fotógrafo e a banda, que agora eu precisava acertar com a Deb. Eu estava no meio de somar esses valores exatos quando ouvi o tilintar inconfundível das chaves na fechadura da porta da frente. A porta se abriu com um baque abafado. Sarah estava parada ali, com uma aparência abatida. Ela ainda vestia as mesmas roupas que usara na transmissão ao vivo. Uma blusa de lantejoulas, agora amassada, e calça jeans branca, manchada nos joelhos. Seu rímel estava borrado sob os olhos e seu cabelo loiro, despenteado. Ela jogou sua pequena mochila no chão de madeira com um estalo seco que ecoou no apartamento silencioso. Que diabos há de errado com você? Ela exigiu com a voz rouca e trêmula. Parecia que não tinha dormido ou que tinha estado chorando. Tenho te ligado sem parar. Que tipo de jogo doentio é esse? Levantei os olhos do meu laptop, meu olhar firme. Eu vi, disse com a voz calma e serena. E você não conseguiu atender. Ela piscou, os olhos arregalados em descrença, como se não esperasse que eu falasse, ou talvez que estivesse tão completamente impassível. Você simplesmente cancelou nosso casamento sem nem falar comigo, sem dizer uma palavra? Quem faz isso, Mark? Sua voz subiu de tom, um toque de histeria surgindo. Alguém que ouviu a noiva questionando publicamente se deveria se casar com ele. Eu disse, com a voz lenta e pausada, 6 semanas antes do casamento. Fechei a tampa do laptop, colocando-o delicadamente sobre a mesa. Alguém que não quer ser o senhor confiável, se é que isso é tão ruim assim. O rosto dela corou. Era brincadeira, Mark. Insistiu.
entrando mais na sala de estar. Eu estava bêbada. Era minha despedida de solteira, pelo amor de Deus. Ela torceu as mãos e passou-as pelos cabelos, deixando-os ainda mais despenteados. Uma piada? Perguntei, com a voz plana, sem emoção. Era uma piada quando você reclamou do roteiro da lua de mel que planejamos juntos por meses? O roteiro que você disse que amava? Aquele que você me ajudou a aprimorar? Aquele que eu passei horas elaborando, até os mínimos detalhes, como intervalos de 15 minutos. Ela abriu a boca e depois fechou-a. Era brincadeira quando você disse que estava se conformando comigo? Continuei, sem deixá-la me interromper. Quando você chamou minha responsabilidade de doença terminal? Quando você e Brenda relembraram aquele barman gato de Miami, de antes do Ethan? Seu rosto empalideceu, o rubor desaparecendo, dando lugar a um branco doentio. Você está tirando tudo do contexto. Ela gaguejou com a voz agora mais fraca. O contexto, esclareci, inclinando-me ligeiramente para a frente, era você divulgando suas dúvidas sobre se casar comigo para centenas de pessoas. Pessoas que nos conhecem. Meus primos, meus colegas de trabalho, seus amigos da faculdade, nossos vizinhos. Todo mundo. E fiz uma pausa, deixando a informação ser assimilada. O contexto eram seus amigos, bem ali, incentivando você a fugir enquanto ainda podia. Ela ficou ali parada, sem palavras por um instante. O peso de suas palavras, agora desprovidas da bravata embriagada, pairando pesado no ar entre nós. O silêncio se estendeu, denso e desconfortável, pontuado apenas pelo leve tic-tac do relógio de parede no corredor. Seus olhos percorreram o cômodo, pousando no anel de noivado ainda em seu dedo. Depois voltaram para mim, procurando algo, qualquer coisa, em minha expressão que não estava lá. Os olhos de Sarah desviaram-se dos meus, em direção à janela, e depois voltaram. Eles só estavam sendo idiotas, disse ela com a voz baixa, tentando desconversar. Você sabe como eles ficam quando bebem um pouco. Minha voz era firme, inflexível. Eu sei como eles são, Sarah, e sei como você fica quando está com eles. Acontece, acrescentei com as palavras medidas, que eu não quero me casar com essa pessoa. Seu rosto se contorceu. Ela irrompeu em uma nova onda de lágrimas, soluços dramáticos e ofegantes que sacudiam seus ombros. Antes, essas lágrimas teriam me comovido instantaneamente, despertado meus instintos protetores. Agora pareciam uma atuação, um roteiro já bem conhecido. Observei impassível. Você não pode fazer isso, Mark. Ela lamentou com lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando ainda mais o rímel já desfocado. Meu vestido já está escolhido. Os convites já foram enviados. E o depósito dos meus pais. Já cuidei do depósito dos seus pais. Declarei calmamente, pegando o copo d'água que havia deixado na mesa. Enviei um e-mail para eles ontem à noite dizendo que mandaria um cheque com a minha parte do prejuízo. Dei um gole. O resto, concluí, olhando-a diretamente. Não é problema meu. Seus olhos se arregalaram, vermelhos e brilhando com lágrimas. Não é problema seu? E ela gritou com a voz embargada. Isso é nosso casamento, Mark. Você não pode simplesmente jogar tudo fora assim. Isto era nosso casamento, corrigia com a voz baixa e firme. Agora é apenas uma lição cara sobre ter cuidado com o que se transmite ao vivo. Ela me encarou, a boca ligeiramente entreaberta, os soluços momentaneamente esquecidos. A compreensão pareceu surgir nela, lenta e dolorosamente, de que eu não me deixaria influenciar por lágrimas ou acusações. O Mark que ela conhecia, aquele que a acalmaria e faria concessões, não estava presente. Sua expressão endureceu, as lágrimas secaram, substituídas por um olhar frio e furioso. Meu pai vai processá-la. Ela cuspiu as palavras, a voz carregada de veneno. Não consegui evitar. Uma risada curta e genuína escapou de mim. Era um som seco, sem humor. Por quê, Sarah? Por cancelar um noivado depois que minha noiva me humilhou publicamente na frente de centenas de pessoas? Boa sorte com isso. Pelos depósitos. Ela gritou, dando um passo à frente, com as mãos cerradas em punhos. Por quebra de promessa, isso é um absurdo. Isso não existe mais, Sarah. Resmunguei balançando a cabeça levemente. E nós duas assinamos esses contratos. Nossos nomes estão neles. Todos os fornecedores. Cada detalhe. Recostei-me na cadeira, cruzando os braços. Receio que não haja cláusulas para caso a noiva questione se o noivo vale a pena casar em uma live no Instagram. Seus olhos brilhavam. Ela se atirou sobre o sofá, agarrou uma das almofadas decorativas, uma bege com um discreto padrão geométrico que tínhamos escolhido juntas, e a arremessou em minha direção.
A almofada atingiu meu peito com um baque surdo e abafado. Eu te odeio! Ela sibilou com a voz repleta de fúria. Não acredito que desperdicei 3 anos da minha vida com você. O travesseiro estava no chão. Não o peguei. Suas palavras, por mais afiadas que fossem, não me atingiram tão profundamente quanto as que ela havia transmitido ao vivo. 3 anos. 3 anos de planejamento cuidadoso, de construção de uma vida, de crença em um futuro que se desfez em questão de minutos. Desperdiçado? Interrompia, com a voz firme, porém incisiva. Acho que nós duas escapamos por pouco, Sarah. A frase ficou pairando no ar, direta e definitiva. Perdi $8.900 em uma lua de mel, que agora não vai acontecer, além da minha parte do fotógrafo, da banda e de outras despesas não reembolsáveis. Estou disposta a cobrir a minha parte justa do que seus pais pagaram, mesmo que meus motivos para o cancelamento sejam justificados. Mas qualquer coisa além disso é por sua conta. Ela ficou ali parada, com o rímel borrado e respirando com dificuldade, ainda incrédula. Você está exagerando, insistiu, como se repetir pudesse tornar aquilo verdade. Seus olhos percorreram meu rosto, num apelo desesperado para que eu cedesse, para que eu voltasse ao familiar, ao Mark que sempre se desculpava e consertava as coisas. Mas aquele Mark havia desaparecido. Preciso que você saia daqui, eu disse, com a voz lenta e pausada. Até o final da próxima semana, sexta-feira, 7 de maio. A data era 6 semanas antes da data original do casamento. Se você não sair até lá, terei que iniciar o processo de despejo. Preferiria não fazer isso. Ela ficou boquiaberta. Despejo? Você está falando sério, Mark? Isso é... Meu apartamento também. Estamos no contrato de aluguel. Já entrei em contato com o Sr. Henderson, respondi, referindo-me ao nosso senhorio. Ele está ciente da situação. Ele vai retirar seu nome do contrato de aluguel. O aluguel está em meu nome e eu sempre o paguei. Você contribuiu com as contas de luz, água e gás, e com as compras do supermercado, mas esta é legalmente minha residência. E as minhas coisas? Perguntou ela, gesticulando vagamente pela sala de estar. Minhas roupas, meus livros, os móveis que escolhemos. Fique à vontade para levar o que quiser, eu disse. Se quiser deixar algo, eu compro a sua parte ou providencio a remoção. Só me avise até quarta-feira qual é o seu plano. Seu peito arfava. Ela olhou em volta como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez, não como um lar compartilhado, mas como um lugar do qual estava sendo expulsa. Com um suspiro de frustração, ela caminhou a passos largos em direção ao quarto, presumivelmente para começar a arrumar as malas. Eu podia ouvir gavetas abrindo e fechando com uma força desnecessária. Voltei para o meu laptop. A planilha, com suas colunas organizadas de números e datas, oferecia um estranho tipo de conforto. Documentar cada detalhe financeiro, contabilizar as perdas, calcular o que eu devia e o que não devia, era uma forma de processar, de exercer controle em uma situação que, por um breve momento público, pareceu completamente fora do meu alcance. Minha vida havia tomado um rumo inesperado, um desvio que estava se provando custoso, mas a clareza muitas vezes tem um preço. Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O telefone tocou novamente. Desta vez não era uma mensagem de texto, mas uma chamada de um número desconhecido. Hesitei, mas depois atendi. Mark? Sou eu, Dale Jenkins. Era o pai de Sarah. Sua voz, geralmente rouca, mas jovial, trovejou de fúria. Que diabos está acontecendo? Minha esposa acabou de me contar sobre o cancelamento do casamento. Perdemos uma pequena fortuna. O que você fez? Olá, Dale, eu disse mantendo a voz calma. Enviei um e-mail para você e para a Carol ontem à noite. Lamento pelo prejuízo financeiro, mas posso garantir que a decisão não foi tomada de forma leviana. Respirei fundo. A Sarah fez uma live no Instagram ontem à noite durante a despedida de solteira dela. Ela questionou publicamente se deveria se casar comigo, chamou minha responsabilidade de doença terminal e insinuou que estava se conformando. As amigas dela a incentivaram a fugir. Um silêncio constrangedor se estendeu pela linha, pontuado apenas pela respiração pesada de Dale. Um Instagram? Uma live de quê? Perguntou ele, sua voz estrondosa repentinamente perdendo o fôlego. Do que você está falando, Mark? Posso te encaminhar o link, ofereci. Ou talvez a Sarah possa te explicar pessoalmente. Outra pausa, mais longa desta vez. Ouvi um som abafado ao fundo, possivelmente Dale murmurando algo para alguém. Quando ele falou novamente, sua voz estava diferente. A fúria havia sumido.
substituída por um tom calmo e envergonhado. Não, isso não será necessário, Mark. Eu acho que entendi. Obrigado. A ligação terminou abruptamente. Poucos minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era da Carol, mãe da Sarah. Mark, sinto muito mesmo pelo comportamento da Sarah. Assisti ao vídeo que você enviou. Não consigo acreditar que ela tenha feito algo tão impensado e cruel. Ela sempre foi impulsiva, mas isso... Peço sinceras desculpas pela dor que ela lhe causou. Você merece coisa melhor. Li a mensagem 2 vezes. Uma pontada de tristeza genuína me atravessou, não por mim, mas por Carol e Dale. Eles eram boas pessoas, sempre gentis comigo. Haviam investido suas esperanças e seu dinheiro nesse casamento, apenas para vê-lo ser publicamente arruinado pela própria filha. Senti pena da decepção deles, da humilhação que deviam estar sentindo, mas a tristeza não me fez vacilar. Minha decisão permaneceu firme. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro entre seus amigos mais próximos, depois para conhecidos mais distantes e, por fim, para a família. Foi impressionante a rapidez com que a história do casamento cancelado, e mais especificamente o incidente da transmissão ao vivo no Instagram, se tornou de conhecimento geral. Capturas de tela do rosto corado de Sarah, vídeos granulados de sua fala arrastada. Tudo circulou como memes virais, alimentando um incêndio implacável de fofocas que consumiu nossa pequena comunidade do meio oeste. Meu celular continuava vibrando incessantemente. Mensagens chegavam de amigos em comum. Algumas eram gentis, com variações de "Você está bem, Mark?" ou "Sinto muito, cara". Outras eram menos compreensivas, ainda do lado da Sarah, insinuando minha reação exagerada ou imaturidade. Aprendi a filtrar, a ignorar, a simplesmente reconhecer sem reagir. Certa tarde, recebi um telefonema de uma prima distante, alguém com quem não falava há anos, que morava do outro lado do estado. "Mark", disse ela com a voz suave e empática. "Só queria dizer que vi aquele vídeo, e entendo, você fez a coisa certa." Suas palavras, por mais simples que fossem, ofereceram uma estranha forma de validação, uma compreensão silenciosa vinda de alguém de fora do caos imediato. Então vieram as mensagens diretas no Instagram, algumas de pessoas que eu nem conhecia. Uma mistura de comentários de apoio, "Você merece coisa melhor, cara", e provocações cruéis. "Noivo chorão, não sabe levar na esportiva." Era uma mistura estranha, validação pública da minha decisão, mas também uma pontada aguda e pessoal de humilhação, sabendo o quão amplamente as palavras dela e minha reação tinham sido vistas. Me vi evitando as redes sociais, me afastando da arena digital, onde minha vida privada havia se tornado um espetáculo público. Eu só queria recuperar um pouco de normalidade, deixar o barulho diminuir. As noites eram as mais difíceis. Sarah tinha se mudado até o prazo de quarta-feira, exatamente como eu havia combinado. Ela levou suas roupas, seus livros e alguns objetos pessoais menores. Os móveis maiores permaneceram, a maioria já minha, ou peças que tínhamos comprado juntas, sendo que eu paguei a maior parte. O apartamento, antes repleto da confortável bagunça de 2 vidas, agora parecia estranhamente vazio. Sua ausência era uma presença física, um espaço oco que amplificava o silêncio repentino. Comecei a notar pequenos detalhes aos quais nunca havia prestado atenção antes. O zumbido baixo da geladeira, um ruído constante, quase musical, que sempre se perdia em meio à agitação quando Sarah estava aqui, agora parecia mais alto, mais insistente. O jeito como os postes de luz projetavam sombras longas e estreitas no chão da sala, ou o leve rangido do assoalho no corredor quando o prédio se acomodava. Esses pequenos sons, antes parte integrante do cotidiano, agora ressaltavam o profundo silêncio. O jantar geralmente era comida para viagem, chinesa ou pizza. Eu jantava sozinha, sentada à mesa de jantar, aquela que tínhamos escolhido juntos. A ideia de sair, de encontrar conhecidos e ter que dar explicações ou suportar olhares de pena, parecia um esforço demasiado. A solidão, por agora, era preferível à interação social. Lentamente, quase imperceptivelmente, comecei a processar o profundo peso emocional de tudo aquilo. 3 anos. 3 anos de risos compartilhados, noites tranquilas, rotinas banais e grandes planos. Tudo terminando tão abruptamente, tão publicamente, o choque deu lugar a uma dor surda, uma pesada sensação de perda que se instalou em meu peito. Não era o tipo de dor que me fazia querer explodir de raiva ou chorar. Era uma dor silenciosa e constante, como uma contusão sob a pele.
Eu me forcei conscientemente a não pensar no paradeiro atual de Sarah ou em seus próximos passos. Era uma disciplina mental, uma forma de manter o foco no meu próprio caminho. O que ela estava fazendo, com quem ela estava, não me dizia mais respeito. O silêncio do apartamento tornou-se uma faca de dois gumes. Por um lado, era pacífico, um alívio tranquilo da tempestade dos últimos dias. Por outro, era opressivamente pesado, uma lembrança constante da vida que ali existira e que agora se fora. As semanas seguintes foram dedicadas ao árduo processo de desmantelar uma vida compartilhada. Comecei a vender ou dividir os itens que havíamos adquirido juntos para o apartamento. Os utensílios de cozinha que Sarah insistiu em ter, as toalhas combinando, os pequenos objetos de decoração que pareciam tão importantes. Anunciei alguns online, doei outros e embalei meticulosamente o restante em caixas etiquetadas para armazenamento. Havia uma inesperada sensação de conforto na natureza metódica de tudo aquilo. Cada item categorizado, cada decisão tomada, parecia mais um passo para retomar o controle, para moldar uma nova ordem a partir do caos. Numa tarde de terça-feira, Tom, um colega com quem eu geralmente só trocava cumprimentos, passou pela minha mesa. "E aí, Mark?", disse ele em voz baixa. "Ouvi dizer que você anda passando por um momento difícil, uma fase complicada. Quer tomar uma cerveja depois do trabalho? Sem compromisso, só uma chance de relaxar." Assenti com a cabeça, surpresa, mas grata pela preocupação genuína. Naquela noite, enquanto tomávamos 2 canecas geladas de cerveja nacional em uma mesa tranquila no canto do bar, Tom compartilhou sua própria história de um término difícil e público ocorrido anos atrás. Ele falou sem julgamentos, simplesmente relatando sua experiência, a crueza do momento, o constrangimento social que se seguiu. Foi surpreendentemente terapêutico conversar com alguém de fora do drama imediato e altamente emocional. Alguém que entendia a humilhação sutil de um relacionamento que termina sob os olhos do público. Sua perspectiva calma, fruto de sua própria experiência, me ajudou a me sentir mais segura. Também redirecionei a turbulência da minha frustração e energia emocional para a atividade física. A academia tornou-se um ritual diário. Fazer repetições, correr na esteira até meus músculos doerem, era uma maneira tangível de liberar a tensão acumulada dentro de mim. A clareza proporcionada pelo esforço físico oferecia um tipo diferente de foco, uma fuga bem-vinda dos ciclos analíticos da minha mente. Meus próprios pais, Martha e Henry Miller, ligavam com frequência, expressavam sua preocupação, como pais costumam fazer, mas, no fim das contas, apoiaram minha decisão. Minha mãe, Martha, tinha um jeito de ir direto ao ponto. "Mark", ela dizia, "seu valor não está atrelado a nenhuma pessoa ou relacionamento em particular. Você é um bom homem, confiável e estável. Não deixe que a tolice de outra pessoa faça você se esquecer disso." Suas palavras ressoavam. Um lembrete silencioso de um valor intrínseco que nada tinha a ver com validação externa. Lentamente, quase imperceptivelmente, cheguei a uma profunda conclusão. Apesar da dor persistente, da perda financeira e do escrutínio público, eu não me arrependia da minha decisão. A clareza que me invadiu naquele momento, assistindo à transmissão ao vivo de Sarah, permaneceu. Era um sinal claro e inequívoco de que eu havia feito a escolha certa para mim. Eu me dediquei aos meus projetos de trabalho, encontrando um renovado senso de propósito e foco na estrutura familiar do meu emprego. Os números, os relatórios, a resolução de problemas, tudo isso me proporcionava uma distração e uma sensação de realização. As noites eram dedicadas a apagar sistematicamente fotos antigas da Sarah, do meu celular, dos meus perfis nas redes sociais. Não era um ato de raiva, mas sim de separação, de criar distância. Cada imagem apagada era um pequeno passo adiante, uma forma de organizar o meu passado digital. Certa noite, meu celular vibrou. O nome de Sarah apareceu na tela. Eu observei, ouvindo o toque familiar. Mas desta vez, não hesitei. Recusei a chamada. A fronteira, antes frágil, agora estava firme. Breves, porém intensos, vislumbres de otimismo começaram a surgir. Uma faísca de entusiasmo por um futuro livre do peso das expectativas do passado. Uma curiosidade silenciosa sobre o que poderia vir a seguir. Uma vida moldada por minhas próprias escolhas, meus próprios desejos. E o rótulo de Senhor Confiável, aquele que Sarah havia desprezado tanto. Comecei a reavaliá-lo, vendo-o não como uma maldição ou uma doença terminal, mas como um alicerce de estabilidade,
de integridade, de alguém que fazia o que dizia que faria. Era uma força, não uma fraqueza. Era quem eu era, e eu estava bem com isso. As passagens aéreas não reembolsáveis para a Europa, os hotéis meticulosamente reservados em Roma, Florença e Veneza, tudo isso representava uma perda financeira significativa. Mas, à medida que a data de partida para o que seria nossa lua de mel se aproximava, um novo pensamento começou a tomar forma. As passagens estavam pagas, o primeiro hotel não era cancelável. Por que deixar esse dinheiro ser completamente desperdiçado? Tomei uma decisão. Eu iria. Não para uma lua de mel, mas para mim mesma. Escolhi Roma, a etapa inicial e mais cara do extravagante roteiro europeu que havíamos planejado. Senti como se estivesse reivindicando o passado, recusando-me obstinadamente a deixar que ele ditasse todos os aspectos do meu futuro. Assim, me vi sentada sozinha em uma pequena mesa do lado de fora de um hotel 5 estrelas em Roma, com uma xícara de café expresso forte esfriando intocada ao lado da minha mão. A praça fervilhava, um caleidoscópio de sons estrangeiros e atividade vibrante. Era ali que nossa lua de mel deveria ter começado. A ironia não me passou despercebida, mas não senti nenhuma tristeza avassaladora, apenas uma observação silenciosa da cena. Naquela tarde, caminhei pelas antigas pedras do Coliseu. A grandiosidade das ruínas, impregnadas de séculos de história, oferecia um contraste marcante com o drama da pequena cidade que eu havia deixado para trás. Turistas circulavam, suas vozes um murmúrio de diferentes línguas. Então, ouvi, fraco, mas distinto, com sotaque americano. É o Mark Miller? Sentado sozinho? Mantive meus óculos escuros, o olhar fixo em um arco distante, fingindo não ouvir. Era um mecanismo de defesa que aprendi rapidamente nas semanas desde a transmissão ao vivo. O mundo, ao que parecia, era menor do que eu imaginava. Minha nova persona pública, o cara cujo desastre no casamento virou assunto em Oak Ridge, de alguma forma me seguiu através do oceano. Eu era o cara que cancelou um casamento de $75 mil com um comentário no chat de uma transmissão ao vivo. Mas, mais importante, eu era o cara que escolheu o respeito próprio em vez da humilhação. A clareza gélida inicial que senti naquela noite, ao ver o rosto de Sarah na tela do meu celular, retornou. Tinha sido o caminho certo, o único caminho. O desconforto dos sussurros ouvidos por acaso, a dor persistente do escrutínio público, era um pequeno preço a pagar por aquela convicção profunda. Passei meus dias percorrendo os antigos sítios históricos de Roma, o Fórum Romano, o Panteão, as ruas de paralelepípedos sinuosas de Trastevere. Caminhei por eles com uma quietude solitária, como observadora e não como participante. Havia uma paz profunda em meio à grandiosidade dessas ruínas centenárias, uma sensação de perspectiva que eclipsava minha própria turbulência recente. O peso da história fazia com que meu drama pessoal parecesse menos significativo, um momento fugaz em uma vasta extensão do tempo. À noite, do meu quarto de hotel, eu escrevia cartões postais para meus pais. Descrevia a beleza da cidade, o sabor da massa, o calor do sol italiano. Omitia cuidadosamente qualquer menção a Sarah, ao casamento, ao passado que me trouxera até ali sozinha. Percebi que essa jornada, embora nascida da humilhação pública, era profundamente pessoal. Minha cura, minha recuperação era minha. Comecei também a escrever um diário. Não um diário de eventos, mas um lugar para documentar meus pensamentos, as mudanças sutis em meus sentimentos, as lições profundas que eu estava aprendendo sobre limites, autoestima e a fragilidade das expectativas. Cada entrada era um passo na compreensão, na consolidação dos alicerces do meu novo eu. Uma sensação silenciosa de triunfo crescia dentro de mim. Eu havia navegado pela tempestade emocional. Eu havia encarado os destroços, desmantelado o que precisava ser desmantelado e arrumado minhas malas para uma jornada inesperada. E agora, sentada aqui em Roma, em meio à beleza ancestral e ao burburinho de uma cidade estrangeira, eu havia emergido do outro lado, não ilesa, mas inteira. Voltei para casa, para minha cidade no meio-oeste americano, com suas paisagens planas e ruas organizadas, um contraste gritante com o caos da Roma antiga. Mas eu não era o mesmo homem que havia partido. As experiências dos últimos meses haviam esculpido novas marcas em mim, não visíveis na superfície, mas profundamente gravadas em meu interior. O apartamento, antes um espaço compartilhado, um receptáculo para um futuro que nunca chegou, agora parecia autenticamente meu.
Ele havia se desvencilhado dos ecos de deles, tornando-se simplesmente meu apartamento. Embarquei em um projeto pessoal de redecoração, escolhendo novas cores de tinta para as paredes, um cinza suave para a sala de estar, um azul delicado para o quarto. Adquiri móveis novos, peças que refletiam meu próprio gosto sem sermões de ninguém, uma poltrona de couro robusta, uma estante minimalista. Cada aquisição era uma declaração deliberada de independência, uma afirmação silenciosa de uma vida singular. Retomei o contato com antigos amigos e conhecidos, pessoas que eu havia negligenciado sem querer durante os anos exaustivos de planejamento do casamento e manutenção do relacionamento. Uma partida de golfe com o Kevin, uma noite de pôquer com os amigos da faculdade, um jantar tranquilo com um ex-colega. Essas interações foram genuínas, descomplicadas e profundamente revigorantes. Minha dedicação ao crescimento pessoal se intensificou. Mergulhei em livros, história e filosofia, assuntos que havia deixado de lado. Explorei novos hobbies e habilidades, inscrevendo-me em um curso noturno de marcenaria no centro comunitário local. O cheiro de serragem e a precisão das ferramentas me proporcionaram um tipo diferente de satisfação, uma criação tangível que era exclusivamente minha. Através da inevitável rede de boatos de uma cidade pequena, ocasionalmente ouvia fragmentos sobre Sarah. Ela estava passando por dificuldades, percebi, achando difícil explicar sua versão da história, reconstruir sua própria vida após o espetáculo público. Senti um breve e distante momento de pena por sua situação, pelas consequências que ela enfrentava, mas era uma emoção distante que não despertava nenhum desejo de retomar o contato ou me reaproximar. Aquele capítulo estava encerrado, selado por uma verdade inegável. Passei um tempo refletindo sobre o significado mais profundo de ser senhor confiável, o rótulo que Sarah usava de forma pejorativa. Agora eu o entendia não como uma fraqueza, mas como sinônimo de estabilidade, integridade e autoestima. Era a base do meu caráter, um alicerce sobre o qual eu podia construir, em vez de um fardo a ser descartado. Eu tinha a firme convicção de que havia feito a escolha certa para mim, apesar da profunda dor que isso me causou inicialmente, apesar da humilhação pública. O preço foi alto, mas o valor da clareza e do respeito próprio era imensurável. Por fim, meio hesitante, fui a um encontro casual. Era com uma mulher chamada Emily, da aula de marcenaria, alguém que ria com facilidade e falava sobre suas próprias paixões discretas. Foi um passo hesitante, nascido mais da curiosidade do que de qualquer outra coisa, mas ainda assim um passo adiante, rumo à possibilidade de novos relacionamentos, construídos sobre bases diferentes. Carreguei as duras lições da traição e da humilhação pública, o peso de um noivado rompido publicamente, mas não permiti que definissem meu futuro. Eram parte da minha história, não a definiam por completo. Encontrei uma profunda sensação de paz e contentamento na minha vida tranquila e autoconfiante no meio oeste americano. Não havia mais a pressão de buscar emoções superficiais, de me apresentar para uma plateia ou de me encaixar na ideia que os outros tinham de quem eu deveria ser. Acima de tudo, valorizava conexões genuínas, noites tranquilas e o respeito próprio. A lembrança lancinante da transmissão ao vivo foi se dissipando lentamente, perdendo suas arestas, tornando-se um eco distante. Em seu lugar, uma resiliência silenciosa e determinada criou raízes, moldando meu caminho adiante, firme e verdadeiro. A vida no meio oeste continuava, num ritmo de dias tranquilos e estações previsíveis. Mark Miller, o homem cujo casamento desmoronado se tornou um espetáculo público, havia encontrado seu equilíbrio. As cicatrizes permaneciam, invisíveis, porém palpáveis, um testemunho de uma lição cara e aprendida. Ele havia navegado pelos destroços de um futuro despedaçado, suportando as fofocas e os julgamentos, e emergido com uma compreensão mais profunda de si mesmo. O caminho fora solitário, marcado por um desmantelamento e reconstrução deliberados. Ele aprendeu que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em confrontá-la com resolução serena, valorizando a integridade acima do conforto. Seu mundo, antes limitado pelas expectativas alheias, agora era seu, moldado por uma sabedoria conquistada com esforço e um compromisso inabalável com o respeito próprio. Ele havia perdido uma noiva e um casamento, mas havia se encontrado. A vida no meio oeste continuava, num ritmo de dias tranquilos e estações previsíveis.
Mark Miller, o homem cujo casamento desmoronado se tornou um espetáculo público, havia encontrado seu equilíbrio. As cicatrizes permaneciam invisíveis, porém palpáveis, um testemunho de uma lição cara e aprendida. Ele havia navegado pelos destroços de um futuro despedaçado, suportando as fofocas e os julgamentos e emergido com uma compreensão mais profunda de si mesmo. O caminho fora solitário, marcado por um desmantelamento e reconstrução deliberados. Ele aprendeu que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em confrontá-la com resolução serena, valorizando a integridade acima do conforto. Seu mundo, antes limitado pelas expectativas alheias, agora era seu, moldado por uma sabedoria conquistada com esforço e um compromisso inabalável com o respeito próprio. Ele havia perdido uma noiva e um casamento, mas havia se encontrado.